Como vai? Seja bem-vindo ao 22º dia de leitura da Bíblia do mês de abril. Vamos entrar na presença de Deus nesse momento e ouvir suas palavras para nós nesse dia. 1 Crônicas capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado, na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom, e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pilneser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias, e Bela, filho de Azais, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou do lado do Oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salcá. Joel foi chefe, e Safão o segundo. Também Janá e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Goni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até aos seus termos. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis e a Nodab. E foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque na peleja, clamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelôs, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens. Porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar, até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Efer, Issi, Eliel, Aziel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefes das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Rara, e ao rio de Gozã, até ao dia de hoje. 1 Crônicas capítulo 2. Os filhos de Levi foram, Gerson, Coate e Merari.
E os filhos de Coate, Amrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Amrão, Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar, e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua. E Abisua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote. E Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas. E Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias, e este é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum. E Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni seu filho, Jaate seu filho, Zima seu filho, Joá seu filho, Ido seu filho, Zerá seu filho, Jeatarai seu filho. Os filhos de Coate foram, Aminadab seu filho, Coré seu filho, Assir seu filho, Eucana seu filho, Ebiasaf seu filho, Assir seu filho, Taate seu filho, Uriel seu filho, Uzias seu filho, e Saul seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai seu filho, e seu filho Naate. Seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá. Seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etan, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etan, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua,
seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom na terra de Judá, e os arrabaldes que a rodeiam. Porém o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbna e os seus arrabaldes, e Jatir e Estemoa e os seus arrabaldes, e Ilém e os seus arrabaldes, Debir e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram, por sorte, 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naftali e da tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram, por sorte, 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes. E deram-lhes por sorte estas cidades, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram, da tribo de Efraim, as cidades dos seus termos. Porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes, e Joquimião e os seus arrabaldes, Bet-Oron e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Geit-Rimon e os seus arrabaldes. E da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Biliã e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram, da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, e da Berate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes. E da tribo de Asser, Masal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes, e Ucoque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes. E da tribo de Naftali, Quedes, em Galileia, e os seus arrabaldes, Amon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram, da tribo de Zebulon, a Rimon e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bizer, no deserto, e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e a Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes. E da tribo de Gade, a Ramote, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e a Esbom e os seus arrabaldes, e a Jazer e os seus arrabaldes. 1 Crônicas capítulo 7. E quanto aos filhos de Sacar, foram, Tola, Pua, Jazube e Sinrom, 4. E os filhos de Tola foram, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Semuel, chefes das casas de seus pais, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações. O seu número, nos dias de Davi, foi de 22.600. E o filho de Uzi, Esraías. E os filhos de Esraías foram, Mical, Obadias, Joel e Essias, todos estes 5 chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Sacar,
homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá, e Bequer, e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, homens valentes que foram contados pelas suas genealogias. 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, homens valentes, 20.200. E foi o filho de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200, que saíam no exército a peleja. E Supim e Upim, filhos de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naftali, Jaziel, e Guni, e Gezer, e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Aciel, que a mulher de Gileade concebeu, porém a sua concubina, a Síria, concebeu a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofiade, e Zelofiade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, e chamou-o Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Ulão e Raquém. E o filho de Ulão, Bedan. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã Amolequete, teve a Isode, a Abiezer e a Malá. E foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Liqui e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Elada e seu filho Taate. E seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Elade, e os homens de Gate naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou-o Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzem Seerá. E foi seu filho Refa, e Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição, até Gaza e os lugares da sua jurisdição. E do lado dos filhos de Manassés, Bet-Sean, e os lugares da sua jurisdição, Taanaque e os lugares da sua jurisdição, Megido, e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Aser foram, Iná, Esvá, Esvi, Berias, e Será, irmã deles. E os filhos de Berias, Éber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. E Éber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, irmã deles. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque, e Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai, Roga, Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão Elém, Zofa, e Inna, e Seles, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá e Arnefer, e Sual, e Beri, e Inra. Bizer, Ode, Samá, Silsa, Itran, e Beera. E os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. E os filhos de Ula, Ará e Aniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Aser, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes,
e contados nas suas genealogias, no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. 1 Crônicas capítulo 8. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel o segundo, e a Ará o terceiro, a Noá o quarto, e a Rafa o quinto. E Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativos a Manaate. E Naamã, e Aías e Gera, estes transportou, e gerou a Uzá e a Aiude. E Saraim, depois de os enviar, na terra de Moabe, gerou filhos de Uzim e Baara, suas mulheres. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, a Zíbia, a Mesa, a Malcã, a Geus, a Saquias e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube e a Elpaal. E foram os filhos de Elpaal: Eber, Mizã e Semede. Este edificou a Ono, e a Lode e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aió, Sazaque, Jerimote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Esmerai, Islias e Jobabe, filhos de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elianai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei. E Espã, Eber, Eliel, Abidom, Zicri e Anã, Ananias, Elão, Antotias. E Isdeias e Penuel, filhos de Sazaque. E Sanserai, e Searias, e Atalias. E Jaaresias, e Elias e Zicri, filhos de Jeroão. Estes foram cabeças dos pais, segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito, Abidom, depois Ur, e Quis, Baal, e Nadab. E Gedor, Aió, e Zequer. E Miclote gerou a Simeia, e também estes defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab, e a Isbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tariá e Acais. E Acais gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e Asmavete, e a Zinri. E Zinri gerou a Mosa. E Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, seu primogênito, Jeus o segundo, e Elifelete o terceiro. E foram os filhos de Ulão homens heróis valentes, e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Esse é o final de nossa leitura de hoje. Vamos compreender mais sobre esse texto em nosso devocional diário sobre a palavra. Esperamos você lá!